Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos aqui na página do Núcleo de Estudos Espíritas Cair Bar Schutel para mais uma reflexão. Hoje, dia 13 de maio de 2026, e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire, que nos envolva a todos com sua santa paz, que tenhamos aqui bons momentos de reflexão. E então agradeço primeiramente o convite, uma alegria estar de volta aqui a essa página, para a gente fazer reflexão virtual. Agradeço muito o convite dos amigos do Núcleo de Estudos. Hoje nós trazemos aqui o tema sobre Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus. E nós vamos nos basear principalmente no livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, para recortarmos ali alguns momentos importantes do livro. Todo o livro é maravilhoso, Então, vamos buscar apenas alguns momentos, algumas cenas importantes, algumas lições para a nossa vida, que o livro tem muito a nos oferecer. Então, no prefácio da obra, Emmanuel diz que é certo que Saulo de Tarso trazia um ministério divino. Ou seja, Saulo, que se tornaria o grande Paulo de Tarso, era um espírito que vinha para a encarnação com essa missão. Não era um espírito comum, não era um espírito qualquer, era um espírito com bagagem, com uma certa evolução espiritual. Por isso Emmanuel diz que ele trazia um ministério divino, ele pretendia servir a Deus. E nós vemos na história desse rabino que ele desde o início era muito zeloso com as leis de Moisés, sempre se dedicando para fazer o seu melhor, uma pessoa muito rigorosa, Mas Saulo de Tarso foi extremista, porque ele começou uma perseguição aos cristãos. Ele entendia que aquela doutrina que surgia na terra oferecia perigo para a doutrina de Moisés. Então, de início, ele começou uma grande perseguição com relação aos cristãos, aqueles homens e mulheres que seguiam a mensagem de Jesus. E Emmanuel diz logo no prefácio que entre Saulo e Jesus, entre Saulo antes da conversão, entre ele e Jesus havia um abismo. Ele estava muito distanciado do Cristo. Mas Emmanuel diz que ele soube transpor esse abismo com decênios de lutas, Porque nós vemos na história de Paulo de Tarso que ele, depois da sua conversão, ele dedicou 30 anos da sua vida, toda a sua vida, a partir da conversão, dedicou ele para divulgar a mensagem do Cristo, Então, preparava-se Saulo de Tarso para funções de destaque no Sinédrio. Ele já era um rabino e pretendia avançar ali nas conquistas, em posições elevadas do Sinédrio. Então, é interessante que Saulo, que era um estudioso das leis, das leis deixadas por Moisés, do judaísmo, ele teve um problema muito sério, porque ele não conseguiu enxergar
Jesus como grande Messias. Vejam que grave isso, né? Ele que era um doutor da lei, estudioso das leis, e não teve olhos de ver que Jesus era o grande Messias tão esperado, né? Então isso é algo importante para a gente pensar, porque ele tinha tudo para, se esperava dele que reconhecesse o Cristo. Afinal de contas, eles acreditavam nas profecias de tantos profetas que falavam sobre a vinda de Jesus, e ele não teve olhos de ver, não reconheceu Jesus como Cristo. Estou vendo aqui os amigos e amigas chegando aqui para a nossa live, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos, viu? Muita paz. Mas Saulo de Tarso, amigos, ele reunia condição invejável, né? Porque ele era um jovem belo, uma inteligência brilhante, seu pai tinha um bom patrimônio financeiro, então assim, ele tinha tudo que outros invejavam. Porém, Saulo não tinha algo que ele queria muito, que era paz. Ele não tinha paz. E ele ficava inconformado quando ele se deparava com aqueles homens e mulheres simples que seguiam as lições do Cristo, e ele percebia que mesmo prendendo aqueles homens e mulheres, eles se mantinham completamente serenos, em paz, mesmo presos, né? Mesmo sujeitos à morte, eles mantinham uma paz muito grande. E isso incomodava Saulo de Tarso. Nesse sentido, nós vamos ver, né, relata Emmanuel no livro Paulo Estevão, nós vamos ver uma cena marcante quando Saulo consegue, junto ao Sinédrio, uma condenação de um pregador jovem que surgira, né, um dos primeiros pregadores da mensagem do Cristo, chamado Estevão. Saulo tem a oportunidade de ouvir Estevão na casa do caminho, lá onde se reuniam os apóstolos de Jesus, e ele ficou muito impressionado com a fala de Estevão, porque Estevão tinha uma habilidade para falar da mensagem do Cristo, ele tocava o coração das pessoas com a sua fala. E Saulo, apesar de reconhecer a grande eloquência de Estevão, ele se mantinha perturbado com aquilo, porque ele entendia que aquela mensagem de Jesus era totalmente contra aquilo que Moisés havia deixado. Então ele arquitetou um plano para eliminar Estevão. Ele queria condenar Estevão à morte. E ele então agiu, né, junto ao Sinédrio, onde ele tinha muita influência, e conseguiu uma autorização para prender o Estevão, e mais à frente seria condenado ao apedrejamento, vejam só. Então, vejam bem que era algo grave, porque ele queria levar Estevão à morte, ao apedrejamento. Marcou-se então o dia para o ato, né, lamentável do apedrejamento. E um detalhe, amigos, Saulo era noivo de Abigail. E Abigail tinha um irmão que estava desaparecido, fugindo, devido às perseguições, e Abigail não tinha ideia de onde estava, né, o seu irmão Gesiel. E vejam o detalhe, Estevão, aquele pregador da Casa do Caminho, era o próprio irmão de Abigail, era o Gesiel, que tinha mudado de nome, né, devido às circunstâncias da perseguição. Então vejam que drama é esse, né? Saulo, noivo de Abigail, condena o próprio irmão dela à morte, sem que os dois soubessem disso. Saulo, é lógico, não sabia, né?
e Abigail muito menos. Então marcou-se o dia do apedrejamento e Saulo pede para Abigail comparecer lá naquele local onde seria, né, executado o Estevão. E Abigail pede a ele que a liberasse disso, um coração sensível, né? Assistiram ao apedrejamento, não queria jamais isso. Mas o Saulo insiste tanto com ela, que ele gostaria muito da presença dela, que ele gostaria de mostrar a ela o seu zelo para com as leis de Moisés, para que ela estivesse ali presente, assistindo o primeiro momento da sua determinação, né, para impedir que essa doutrina proliferasse, a doutrina do Cristo. Então Abigail, de tanta insistência de Saulo, ela aceitou em chegar ao final daquele ato lamentável. Ela pediu a Saulo que deixasse que ela chegasse apenas no final, ela não queria participar daquele momento doloroso. E assim foi, marcou-se o dia. Quando Abigail entra naquele local onde estava acontecendo o apedrejamento de Estevão, ela entra e vê lá distante, lá ao fundo, né, aquele homem ensanguentado, e ela tem um choque, né? Conforme ela se aproxima, imaginem o desespero que toma conta do coração de Abigail, porque ela reconhece o irmão Gesiel, que era aquele Estevão. Ela reconhece Gesiel ali ensanguentado, à beira da morte, e conforme ela se aproxima, Gesiel também a reconhece. Então, imagine uma cena dolorosa, né? Saulo percebe ali na hora que eles eram irmãos e ele jamais imaginaria isso. E ele era o responsável pela morte do irmão da sua noiva. E naquela hora, então, Gesiel, ou Estevão, diz à sua irmã algo que mostrava a sua profunda vinculação com as lições do Cristo. Porque ele diz a ela: minha irmã, Saulo deve ser bom. Defendeu Moisés até o fim. Imagine quando ele conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele uma companheira amorosa e fiel. Vejam só, amigos, essa fala de Estevão, Gesiel, era um perdão completo para Saulo, né? Não o condenava, não o acusava de nada. Pedia para a irmã continuar o relacionamento com ele. E isso impactou Saulo de uma forma tão grande que ele diz a Abigail que seria impossível continuar com ela, né, no relacionamento. Ele rompe o relacionamento com Abigail e assim, tomado de uma grande raiva, né, de um descontrole emocional, ele intensifica ainda mais a perseguição aos cristãos e não procurou mais Abigail. Depois desse episódio, 8 meses depois, Saulo sentia profunda saudade de Abigail. Ele percebeu que ele não conseguiria viver sem ela. E ele então decide procurá-la para pedir a ela para reatar o compromisso, né, apesar de tudo. E ele vai então até a residência de Abigail. Quando ele a encontra, ele percebe que ela estava doente, gravemente enferma. E ela conta para ele, eles conversam, e Abigail conta para Saulo que ela havia também se tornado cristã, porque ela conversara muito com um homem que passara por ali, um homem de nome Ananias, que era um grande pregador do Evangelho. Ela conversara muito com Ananias
e também se recordava que seu irmão também havia se convertido, né, à mensagem de Jesus, e ela confessa a Saulo que também se tornara cristã. Saulo, muito revoltado, né, ele diz: mas sempre esse Jesus entre nós, ele não se conformava, né, com essas conversões, sua noiva também se convertido. E assim, ali eles conversam, cria aquele clima ruim por saber que ela também era cristã. E depois de algum tempo, de alguns dias, Abigail desencarna. Vejam só. E Saulo fica sabendo da desencarnação da sua noiva, e ele aí então fica desesperado, porque ele não se conformava com tanta tragédia, e ele achava que tudo era culpa de Jesus. Por que, né, tudo isso acontecendo? E ele então decide vingar-se daquele que havia convertido sua noiva, Ananias. Ele decide vingar-se de Ananias. E ele vai procurar Ananias. E ele fica sabendo que Ananias estava numa cidade de nome Damasco. E então ele organiza uma caravana, amigos, né, companheiros seus de trabalho, que acompanhariam Saulo até Damasco para prender Ananias, certo? A caminho de Damasco, Saulo seguia muito pensativo. Ele não se conformava com tudo aquilo que acontecia. Por que tudo aquilo? Ele não estava entendendo, porque na verdade, amigos, ele estava tendo vários convites para despertar, né, para a mensagem de Jesus. Mas ele estava relutante, ele não aceitava. E no caminho, era mais ou menos em torno do meio-dia, aquele sol forte. Em dado momento, Saulo vê uma luz muito forte. Uma luz que o confunde, que o perturba, e ele tomba, cai ao chão, cai do animal, cai ao chão. E no chão ele vê a figura de um homem muito belo. Um homem irradiando um magnetismo amoroso, um olhar penetrante. E Saulo então ouviria uma voz que ficaria inesquecível para ele. Ele ouve então uma pergunta daquele homem, que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então, de joelhos no chão, tomado de grande veneração, ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E a voz doce lhe responde: eu sou Jesus. Saulo curvou-se em pranto convulsivo, como se ele estivesse ferido de morte. Nessa hora, amigos, eu fico a pensar o que teria passado no coração de Saulo de Tarso. Porque vejam, ele que queria defender as leis de Deus, ele que se achava um servidor de Deus, ele que conhecia profundamente as leis, sabia das profecias, da vinda do Messias, e ele naquela hora, com a visão de Jesus, é que ele vai perceber o seu erro tão grave, porque ele não reconheceu Jesus como o Messias tão esperado. Imagine o desespero que tomou conta do coração de Saulo de Tarso. Mas naquela hora, Saulo tem uma postura que é uma lição para todos nós. Porque qualquer um de nós naquela hora, diante da situação, depois de percebermos nosso erro grave, penso que muitos de nós entraríamos em desespero, ficaríamos lamentando, chorando, arrependidos, desesperados, né? Mas Saulo, não. Saulo tem uma postura diferente. Naquela hora, ele não se desculpou,
não se lamentou, ele apenas perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Vejam, amigos, essa é uma lição para nós. Porque quantas vezes nós ficamos paralisados diante de nossos erros do passado? Quantas vezes nós ficamos improdutivos, lamentando pelo passado? E o que Saulo fez? Ele colocou uma pedra no passado. Ele já estava projetando seu olhar para o futuro. Ele não estava preocupado com todos os erros que teve, mas ele pensava: o que eu posso fazer a partir de agora? E é uma grande lição. Então Jesus diz a ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E lembrando que Saulo de Tarso nessa hora estava cego, ele havia perdido a visão diante daquela luz ofuscante do Cristo, certo? Ele então é levado para Damasco pelos seus companheiros, né? o conduzem até Damasco, porque ele estava cego, deixam Saulo numa pensão e ele então fica lá sozinho. Ele pede aos amigos que fossem embora, que deixassem ele só. E então ele fica sozinho naquela pensão por 3 dias, em preces fervorosas a Jesus. E no 3º dia que lá estava Saulo sozinho, ele recebe uma visita. Ele percebe passos de alguém que se aproximava. E ele então pergunta: quem sois? E uma voz lhe diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho pede para que eu venha aqui te restituir a visão. E Saulo então pergunta: qual o vosso nome? Ananias. Vejam, amigos, olha a lição do Cristo. Jesus convidou aquele homem que Saulo perseguia para prender e até matar, para que fosse ele mesmo devolver a visão de Saulo. E Saulo entendeu a lição, porque ele ficou tomado de uma grande veneração, emocionado. Ele quis se ajoelhar diante de Ananias, beijar-lhe as mãos, mas Ananias humildemente apenas colocou suas mãos sobre os olhos de Saulo, elevou uma prece a Jesus, e Emmanuel diz que caíam dos olhos de Saulo de Tarso uma substância pesada, como se fossem escamas, que caíam dos olhos de Saulo, e ele volta a ver. Naquela hora, muito emocionado, ele diz para Ananias: tu me ressuscitastes para Jesus, eu serei dele por toda a minha vida. Que maravilha! E os dois ali conversam, se entendem, se tornam amigos. Olha o que faz, né, a mensagem do Cristo convertendo os corações. E Saulo, então, a partir daquela hora, ele iniciaria uma nova etapa da sua vida. Ele, de início, leu ali os primeiros escritos que tinham deixado, né, escritos de Levi, que futuramente seriam o Evangelho de Mateus. Ele então começa a se inteirar daquelas lições e ele desejava, desde logo, desde já, começar a pregar a mensagem do Cristo. Ele vai até uma sinagoga de Damasco, mas é lógico que ele não foi aceito, né? Assim como ele outrora rejeitava a mensagem, aqueles outros também assim o fizeram, mesmo com ele, Saulo de Tarso. Ele não teve bom êxito, né? Foi expulso da sinagoga. E então ele vai procurar um mestre seu, de nome Gamaliel, que fora um mestre seu lá do Sinédrio. Interessante que Gamaliel também já estava estudando os ensinos de Jesus, sabe o que era.
E Gamaliel orienta Saulo que se afastasse por um tempo, que ele primeiro se preparasse para depois divulgar a mensagem de Jesus, que ele precisaria meditar, que ele precisaria ficar só. Então ele vai para o deserto, para um oásis chamado Oásis de Dan, onde lá ele fica por 3 anos junto de um casal, né, também cristão, Priscila e Áquila. Eles lá ficariam por 3 anos nesse oásis do deserto. E Saulo, então, durante esse período, estudava profundamente aquelas lições de Jesus, meditava, procurava fazer a viagem para dentro de si mesmo, para se conhecer, transformar, né, a sua personalidade dura, para que ele se preparasse para divulgar a mensagem do Cristo. E Emmanuel conta que ele, lá onde estava, sempre ouvia vozes, né, espirituais, que ele imaginava que eram inspiração do Cristo. E, na verdade, essas inspirações eram de Estevão. Olha que legal. O Estevão que ele levou à morte estava intermediando o pensamento de Jesus. Estevão estava entre Saulo e Jesus, recebia os pensamentos do Cristo e transmitia para Saulo de Tarso. E assim, depois desses 3 anos no deserto, né, nesse oásis, ele volta e vai para a casa do caminho procurar os discípulos. Ele queria, né, encontrar ali alguma oportunidade de trabalho, ele não sabia ainda o que fazer. E então ele conversa com Pedro, o apóstolo. Tem uma conversa longa com Pedro, expõe ali o seu desejo de começar a trabalhar, né, a divulgar a mensagem. Mas Pedro, inspirado pelo alto, diz a ele que ele deveria esperar um pouco mais. Vejam só, amigos, ele já esperava 3 anos. Olha que paciência precisou ter Saulo de Tarso. Ele já esperava por 3 anos e foi orientado a esperar um pouco mais, né? Aí então, o Pedro, o apóstolo, orienta ele a procurar seu pai lá em Tarso, onde ele morava. Porque já fazia esse tempo todo que ele não via seu pai, é lógico, estava no deserto. E assim ele vai para a cidade de Tarso visitar o pai, e lá, junto do pai, ele teria uma grande decepção, porque seu pai estava inconformado com a transformação do filho. O pai já ouvira dizer que Saulo havia enlouquecido, né, que ele havia deixado o judaísmo, que agora ele seguia a mensagem de Jesus. Então seu pai estava inconformado. E ele conversa com o pai, tentando explicar, tentando converter o pai. Mas o pai duramente diz a ele: olha, você precisa escolher entre Jesus ou eu. Olha só que situação difícil. Ele amava o pai, né? Mas como que ele poderia renegar Jesus mais uma vez? Então ele, com muita tristeza em seu coração, ele diz ao pai que seria impossível, né, negar Jesus. Ele compreende a atitude do pai, ele não recrimina o pai. Ele continuaria amando seu pai, mas ele então afasta-se da casa do seu pai, compreendendo que naquele momento seria impossível, né, outra decisão. E ele sai então para seguir sua vida. E o pai ainda lhe manda por um intermediário alguns recursos financeiros, né? O pai também, apesar de tudo, desejava o melhor para ele. Então Saulo de Tarso sai para as ruas, né, de Tarso sozinho. Agora, amigos, ele se sentia mais sozinho do que nunca. Porque vejam só, a noiva amada havia desencarnado. O pai não
pudera compreendê-lo. Os amigos de outrora, ele compreendeu que não eram verdadeiramente amigos, porque ele havia procurado os chamados amigos e todos fecharam as portas na cara de Saulo. Ninguém mais aceitava Saulo de Tarso. Então ele estava completamente só a partir daquele momento. Então ele vai caminhando, muito triste pelas ruas ali de Tarso, vai se afastando da cidade e ele então procura um monte, tinha um monte próximo ali da cidade, e ele encontra uma caverna nesse monte para ele passar a noite. E ali nessa caverna ele sente um sono profundo, ele sente como que um envolvimento espiritual, ele adormece e ele sente-se afastar-se do corpo, o que nós chamamos um desdobramento. Saulo se afasta do corpo, sentindo-se feliz, alegre, com uma paz que ele não estava conseguindo. E é interessante que esse episódio, amigos, ele relata na sua segunda epístola aos Coríntios, quando ele fala que um homem foi arrebatado ao terceiro céu. Era ele mesmo, porque ele se vê, em espírito consciente, ele se recorda desse sonho. Então foi algo real que aconteceu ali, afastado do corpo. E naquela hora, nesse desdobramento, ele vê chegando os irmãos Estevão e Abigail, ou Gesiel, e Abigail, que se aproximam. Ele chorou de alegria ao ver os irmãos. Os irmãos o abraçam, o envolvem com muito amor, e ele naquela hora sentiu esperanças novas, uma alegria a jorrar em seu coração. E ali, desfrutando daquele momento venturoso junto dos amigos, junto da noiva amada, ele ouviria de Abigail aquelas 4 palavras marcantes que Emmanuel nos relata no livro, que seriam o roteiro da sua vida. Abigail diria a ele: ama, trabalha, espera, perdoa. Ama no sentido de que ele precisaria aprender a amar a todos, desenvolver um amor como Jesus havia ensinado. Era um trabalho difícil, era um trabalho com o tempo, mas era a orientação para ele, aprender a amar seus irmãos em humanidade. Trabalha, não no sentido profissional, mas para que ele trabalhasse em si mesmo, trabalhando a sua renovação íntima, a sua transformação moral, se colocando cada vez mais ajustado perante as lições de Jesus. Espera no sentido de que ele não colocasse seus caprichos acima da determinação de Jesus, que ele esperasse o momento de cada coisa. E perdoa no sentido de que ele soubesse compreender e perdoar aqueles que porventura não aceitassem a mensagem que ele levaria. Então ele recebeu uma grande lição ali de Abigail, e após esse encontro, ele era outra pessoa, revigorado, fortalecido, com uma nova compreensão da vida. Ele reiniciaria sua jornada, e assim o amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. E acreditem, amigos, ele ficaria em Tarso ainda mais 3 anos. 3 anos em Tarso esperando a convocação de Jesus. Ele não sabia ainda o que ele deveria fazer. Imagine se fosse um de nós, com essa ansiedade toda do presente, quanto que ficaríamos aflitos. O que fazer, O que será que Jesus espera de mim? E ele então pacientemente esperou 3 anos em Tarso. Ele comprou
um tear, porque ele sabia, né? Ele era tecelão, aprendeu o ofício com seu pai desde criança. Então, com o dinheiro que o pai lhe deu, ele comprou um tear e começou a tecer tapetes. Montou ali a sua tenda e vivia ali, né? Simplesmente vendendo tapetes. As pessoas passavam por ele, chamavam Saulo de louco pacífico, porque achavam que ele havia enlouquecido, né? Aquele jovem rico, belo, famoso, importante, agora parecendo um andarilho, com a barba crescida, queimado do sol, aquele homem que tecendo tapetes, né? Achavam que ele havia enlouquecido. E ali ele ficou 3 anos, mais 3 anos, né? Esperando o chamado de Jesus. Até que um dia, surpresa agradável, ele recebe a visita de um amigo dos discípulos, de nome Barnabé, que foi enviado por Pedro para chamar Saulo para o trabalho. Enfim, surgia a oportunidade de trabalhar. E Barnabé convidou Saulo para ir com ele para Antioquia, que era onde havia um grupo já de pessoas que estudavam as lições de Jesus, para que ele trabalhasse ali junto deles. E Saulo, então, teve a sua primeira oportunidade para falar da mensagem de Jesus. Ele foi fazer a sua primeira pregação, vamos dizer. Mas essa primeira tentativa não foi boa. Ele sentiu que a sua palavra ficava presa na garganta. Ele não falava com desenvoltura. Parece que ele não estava pronto para o trabalho. Lembrando que ele era um orador importante quando como rabino, né, no Sinédrio. Mas ali, agora, para falar da mensagem do Cristo, ele estava com dificuldade. E Barnabé, então, tranquilamente, colocou Saulo em outro serviço, né? Afastou ele da pregação. Imaginem que humildade precisaria nessa hora, né? Ele que se achava tão importante, tão conhecedor, foi afastado da oratória e foi ajudar em outras atividades e aceitou humildemente. Certo dia, eles recebem um chamado lá dos amigos de Jerusalém, da Casa do Caminho, dos apóstolos de Jesus. Eles precisavam de ajuda. E então, Saulo e Barnabé fazem a viagem até Jerusalém. Lembrando, amigos, que naquela época a maioria das viagens era caminhando, longas distâncias, dias e dias de viagens, né? Não era nada fácil. E eles vão para Jerusalém e lá percebem que os amigos, os apóstolos de Jesus estavam enfrentando graves dificuldades devido às perseguições que se intensificavam, cada vez mais perseguições do Sinédrio, né, combatendo os cristãos. Tinha um outro problema, que Tiago, um dos apóstolos, Tiago menor, porque haviam 2 Tiagos, Tiago menor, ele conservava algumas práticas judaicas. E ele tentava colocar essas práticas ali na Casa do Caminho. Ele não mantinha a pureza da mensagem do Cristo, que era um outro problema. Além do que, o número de enfermos era crescente. Eles não estavam dando conta, porque eles acolhiam as pessoas necessitadas, enfermas, carentes, e o número era crescente. Eles não estavam dando conta de tanto trabalho. Então buscaram ajuda, né, de Saulo e Barnabé. Naquela hora, Saulo teve uma inspiração de planos superiores, porque ele ficou preocupado com o futuro do cristianismo, né? Ele lembrou-se de uma fala de Jesus que o mestre disse certa vez:
meus discípulos virão do Oriente e do Ocidente. Então, naquela hora, Saulo disse para Pedro: Pedro, nós precisamos levar a mensagem do Cristo aos gentios. E gentios, amigos, eram aqueles povos que não eram judeus. Todos aqueles que não eram judeus eram chamados gentios. Povos que tinham vários deuses, né? Não acreditavam no Deus único. Então Saulo disse: olha, precisamos levar a mensagem para eles também. E o Pedro espantou-se, né? Mas como, Saulo? Eles não se relacionavam com os gentios. E aí o Saulo diz a Pedro, inspirado: Pedro, sempre haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Vejam, amigos, que fala inspirada. Porque é lógico que os enfermos precisam do atendimento. Mas o que é prioridade é iluminar o espírito antes de cuidar do corpo. O que Saulo estava dizendo é que ele percebeu que ali na casa do caminho, a mensagem de divulgação, a iluminação do espírito estava em segundo plano. Eles não estavam tendo tempo para falar da mensagem do Cristo. Eles estavam praticamente socorrendo necessitados. Então diz Emmanuel que naquela hora, imaginem, amigos, eles estavam lá num ambiente fechado, vários amigos ali juntos, os discípulos, e naquela hora, diz Emmanuel, que eles ouviram uma voz espiritual naquele ambiente. Ouviram a voz de um mensageiro do Cristo. É aquilo que Allan Kardec chamou de voz direta. Porque não era só o médium que ouvia. Todos ouviam a voz de um espírito que ecoou naquele ambiente. E aquela voz convocava Barnabé e Saulo para uma missão de levar a mensagem aos gentios. Vejam, era a confirmação daquilo que Saulo havia dito. Saulo exultou de alegria, ele chorou de alegria. E ele diz: o mestre me chama, eu irei aos confins do mundo para levar a mensagem de Jesus. E assim partem em missão Saulo e Barnabé, a primeira das viagens apostólicas. E no caminho, na viagem, caminhando, Saulo realizava curas, fazia profecias, e a partir de agora, o seu verbo estava inflamado de uma nova luz. Agora ele falava como ninguém da mensagem do Cristo. E foi nessa hora, amigos, que ele mudou seu nome de Saulo para Paulo. A partir de então era Paulo de Tarso. E foi na viagem apostólica. Por onde eles passavam, formavam uma nova igreja. E entendamos que igreja, o que significava igreja naquela época? Um grupo de amigos que se reuniam para estudar as mensagens do Cristo. Então, em cada cidade por onde ele passava, ele falava da mensagem de Jesus e ele convencia, ele tocava o coração das pessoas e sempre ficava um grupinho com cópias dos escritos de Levi para estudar. Então, formava ali um novo grupo, de estudos, uma nova igreja. Por onde ele passava, formava uma nova igreja. E ele foi visitando várias e várias cidades dos chamados gentios. Ele fez, Paulo de Tarso, 4 viagens apostólicas.
aproximadamente 16 anos de viagens, milhares e milhares de quilômetros, na maioria deles caminhando. Muitas vezes foi perseguido, foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, dormia muitas vezes em cavernas ao relento, se alimentava de frutos silvestres que achava pelo caminho. Meus amigos, não era fácil, né? Que luta que enfrentou esse apóstolo de Jesus. E com o passar do tempo, muitas igrejas foram se formando em diversas localidades, cidades, né, distantes uma da outra. E aí Saulo, ou melhor, Paulo agora, né, encontrou um problema. Porque ele recebia cartas dessas igrejas pedindo para ele voltar, pedindo para que ele voltasse para esclarecer alguns pontos, para conciliar alguns problemas. E ele então percebeu, amigos, que seria impossível atender toda essa demanda. Como atender a tantos pedidos? Então, ali onde ele estava, ele entrou para dentro do ambiente, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos que pudesse orientá-lo, né? Inspirá-lo o que fazer naquela hora. E naquele momento, diz Emmanuel, que ele teve a impressão que Jesus estava ali presente. Ele não viu o Mestre, mas ele sentiu a presença de Jesus. E de joelhos, emocionado com a presença que ele percebia, ele ouviu uma voz: não temas, Paulo, prossegues ensinando a verdade. Eu estou contigo. Use os poderes do Espírito. Olha só, amigos. Aquela voz dizia a ele para não se desesperar, usar os poderes do Espírito. Mas ele não entendeu bem o que seria usar os poderes do Espírito. Então ele ouviu ainda mais: poderá resolver o problema escrevendo. O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo. Olha só. Ou seja, ele não poderia, né, viajar para tantos lugares, atender a todos os pedidos, mas ele poderia escrever para cada uma dessas comunidades. E assim começou o movimento das cartas imortais, das epístolas, né, que tanto nos ensinam, porque aquelas epístolas, amigos, eram endereçadas para cada comunidade, né? Éfeso, Tessalônica, para os coríntios, para tantos lugares que ele escreveu. Mas estas epístolas são lições para nós profundas. Nós precisamos estudar as epístolas de Paulo. E assim, ao final da missão, depois de 30 anos de serviço dedicados incansavelmente a Jesus, ele se encontrava preso. Já estava preso por 2 anos em Jerusalém, quando então ele foi transferido para Roma, para ser julgado em Roma. E lá ele foi condenado a ser decapitado. E narra Emmanuel, nesse livro, né, Paulo Estevão, uma cena muito bela. Logo após o instante, né, do golpe certeiro que levou Paulo à morte, logo após o golpe fatal, Paulo sentiu que mãos carinhosas o envolviam, o acariciavam. E ele estava de novo sem visão. Olha só que interessante. Assim como ele perdeu a visão quando ele viu Jesus, quando ele desencarna, ele também estava sem visão. E ele percebeu que ele foi conduzido para outro lugar, retiraram ele dali onde estava o corpo morto, né? E ele então percebeu que alguém se aproximava. Ele percebeu que estava sem visão. E uma voz diz a ele: irmão Paulo,
Ele então reconheceu a voz de Ananias, caiu de joelhos em pranto, e ele ouviu então de Ananias dizendo: um dia, Paulo, Jesus mandou que eu restituísse tua visão, para que você conhecesse os caminhos ásperos de seus discípulos. Mas hoje ele pede para que eu venha te restituir a visão, para que teus olhos possam contemplar as belezas da vida eterna. Que maravilha! Começaram então a chegar velhos companheiros de outros tempos, das lutas terrenas, todos querendo abraçar o discípulo, agradecer a ele por tanto que haviam recebido dele. E Ananias então pergunta a Paulo: qual o seu primeiro desejo, Paulo, agora como redimido? Na hora ele se recordou da noiva amada, né? O desejo de vê-la, imagine. Mas ele não se permitiu, né, atender o seu desejo. E ele então disse: eu gostaria de rever Jerusalém. Me levem a Jerusalém, onde eu pratiquei tantos males, para que ali eu possa orar e agradecer a Jesus por tantas bênçãos. E assim a caravana foi para as regiões de Jerusalém, reuniram-se lá naquele monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado, e Paulo ajoelhou-se no chão e fez uma oração emocionante a Jesus. Enquanto ele orava, Emmanuel diz que rasgou-se o ambiente, transformou o ambiente daquele lugar, surgiu um quadro de beleza singular, uma estrada luminosa desenhou-se naquele lugar, e 3 vultos radiantes se aproximavam de Paulo. Com lágrimas abundantes, ele percebeu que vinham na sua direção Estevão, o Gesiel, Abigail, a noiva amada, e o próprio Cristo junto deles. Ele abraçou os irmãos e Jesus então depois abraça Paulo e diz a ele: vem, Paulo, a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E seguiram todos eles para as esferas da verdade e da luz. Que maravilha, né? E assim encerramos aqui a nossa reflexão em torno desse livro maravilhoso, que eu recomendo muito a todos. Agradeço em nome do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel a presença de todos vocês. Que bom a companhia de vocês aqui conosco, pelos comentários, pela participação. Desejando a todos muita paz, que essas obras espíritas possam tocar nossos corações, possam nos envolver com essa beleza, né, de ensinos, que essa emoção mesmo, como diz aqui a Estela, né, que essas obras nos oferecem, possam nos ajudar para que cada dia mais a gente busque seguir com Jesus, que a gente busque trazer o Evangelho para a nossa vida, né? Que a gente consiga aproveitar melhor esta encarnação para seguirmos nos passos de Jesus. Obrigado, Sueli, obrigado a todos os amigos e amigas que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muita paz. Que a luz do Cristo ilumine a todos nós, que o seu amor nos envolva e que possamos permanecer com muita fé e esperança em nossos corações. Até uma próxima oportunidade, um abraço fraterno a todos.